Hoje eu vou ensinar vocês a como criar fórmulas em CSS parte 1. Mas antes eu peço que você deixe seu like e se inscreva no canal. Então, resumidamente é isso, vem pro vídeo! E bom, gente, como vocês mesmo podem ver aqui, certo? Eu já abri o meu VS Code, tá? Eu fiz algumas configurações que foi aqui do CSS, mas isso aqui não vai influenciar, certo? No propósito do conteúdo, tá? Essas foram as configurações que eu fiz, tá? Eu fiz a configuração do HTML, body, H1, H2 e o HR, tá? Claro que eu poderia pegar a fonte family e poderia ter botado no body, mas eu resolvi colocar no HTML mesmo, tá? Mas o conteúdo do vídeo não é esse. O conteúdo do vídeo é como fazer fórmulas, certo? Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. No caso, eu vou fazer a parte 1 e vou fazer a parte 2. Primeira coisa que eu vou ensinar vocês é como criar um quadrado, que é o mais simples de todos. No meu caso, eu vou criar aqui o HR, certo? Só para criar uma linha. Aqui eu vou colocar o meu primeiro, que vai ser o quadrado. E caso você não saiba como fazer isso aqui, eu já ensinei um vídeo, certo? Falando sobre a abreviação Emmet, que é uma como fosse uma extensão, tá? Do VS Code, que eu pessoalmente acho muito interessante. Mas continuando aqui, eu vou dar Enter, já vou ter o quadrado. Então eu vou fazer o que? Eu vou criar um quadrado. Para eu criar um quadrado, eu vou usar a tag div, mas você pode usar qualquer tag, tá? No meu caso, eu vou criar a div. Eu nem vou colocar o nome div, eu já vou colocar direto com a hashtag, tá? E eu vou colocar um nome de quadrado, mas você pode também colocar qualquer nome, tá? Quando eu coloco aqui com a hashtag, ele vai criar um ID, certo? Junto com a div. Então eu vou dar Enter e aqui já está tudo certo. O que eu vou fazer agora, eu vou criar uma style local. E se você não sabe o que é uma style local, uma style externa e uma style inline, eu também já fiz um vídeo explicando sobre isso. Mas continuando, eu vou criar a minha div, certo? Que vai ser o quadrado. E aqui o que eu vou fazer é bem simples. Eu vou colocar o width de 100 pixels e vou colocar também a altura de 100 pixels. Aqui vocês não estão vendo nada, mas se eu colocar o background color, colocar esse azul aqui, por exemplo, ele já vai aparecer quadrado. O segundo que eu vou ensinar aqui é o retângulo. Como vocês podem imaginar, já deve ser quase a mesma coisa. Eu vou criar aqui novamente um HR e aqui eu vou criar um H2, certo? Vou abrir as chaves e vou colocar retângulo. Vou colocar uma div, um nome retângulo. Aqui eu volto para o style, vou selecionar o retângulo e aqui vou simplesmente colocar altura de 200 pixels, por exemplo. E aqui eu vou colocar 50 pixels e vou colocar o background color. Vou colocar da mesma cor. E como vocês podem ver, já foi criado o retângulo. Vocês podem também criar do tamanho que vocês quiserem. Só porque eu criei de tamanhos pequenos não quer dizer que vocês precisam também criar em tamanhos menores, tá? Continuando aqui, o próximo que eu vou criar vai ser o triângulo. O triângulo ele já é um pouco mais complexo, tá? Ele não é tão complexo assim, mas ele é um pouquinho mais complexo. No caso, eu vou criar o H2 novamente, certo? Na verdade, eu vou criar logo o HR e vou colocar também o H2. E dentro do H2, vou colocar o nome triângulo. Criei aqui, vou criar a hashtag triângulo e aqui a gente vai começar a brincadeira. Vou colocar o nosso ID de triângulo, vou abrir as chaves e aqui o que a gente vai fazer é o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar a altura em 0 e a largura também em 0. Depois disso, eu vou criar um border. Só que eu não vou criar um border geral, vou criar o border bottom. No caso vai ser a da parte de baixo. Vou colocar ela em 100 pixels, vou colocar ela no estado sólido e vou colocar a cor dela, que no caso vai ser o aquário, essa aqui que eu estou utilizando. Depois de vocês terem feito isso, vocês vão criar o outro border, no caso vai ser o left, certo? Se não me engano, parece que é do lado esquerdo, se eu não estou bem afastado da memória. Depois disso, você vai colocar 50 pixels, vou colocar o solid e vou colocar o transparente de um lado. Vocês podem ver, ele já apareceu metade do triângulo.
E o que eu vou fazer agora é aparecer a outra metade do triângulo. Vou colocar o border, como já deve imaginar, é o radius. Vou colocar também 50 pixels. Vou colocar também no estado do sólido e transparente. E ele já apareceu o triângulo pra gente aqui. E se vocês quiserem que ele seja invertido, no caso do triângulo de cabeça para baixo, é bem simples. É só você pegar esse botão e colocar top e o triângulo fica invertido, tá? Recomendo que vocês guardem esse macete. O próximo que eu vou ensinar a vocês vai ser o círculo. Eu vou colocar o HR, certo? Mais uma vez, eu coloco o sinal de mais. O H2, abro chave. Vou colocar o nome, que vai ser círculo. Vou colocar também, vou colocar adicional, que vai ser o nome círculo. Lembrando que você pode colocar qualquer nome, tá? Eu estou colocando isso aqui já para facilitar para mim. Como vocês podem ver, já cria bem mais rápido. Se vocês querem aprender, certo? É como eu já disse, tem um vídeo ensinando sobre isso, sobre o Abbreviate Ment, que é como uma extensão, certo? No VS Code, que eu acho essencialmente importante. Eu acho muito da hora ele. Então, a quem quiser escrever 10.000 vezes mais rápido, recomendo que você assista esse vídeo, tá? Continuando, para a gente criar o círculo, eu vou colocar hashtag, certo? Círculo. Vou abrir as chaves. E aqui, o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou colocar a mesma coisa, certo? Colocar o width, colocar de 100 pixels mesmo. E vou colocar a altura também de 100 pixels. E eu vou colocar o background color, colocar o aqua. Aí você pode me dizer, certo, você colocou um quadrado aqui, não é um círculo. Calma, eu ainda não terminei. O que a gente vai fazer agora é vou colocar o border de raios, certo? E aqui a gente vai colocar em 50%. E como vocês podem ver, ele já criou um círculo. Se vocês quiserem esticar ele um pouco, por exemplo, colocar ele esticado, ou quiser fazer um círculo maior, por exemplo, vocês só alterarem aqui, tá? A altura e a largura, tá? Vou colocar em 302 pixels, que cresceu demais, como vocês podem ver. E aqui vocês veem mais ou menos como vocês vão querer, certo? Isso aqui só vai ser uma base, tá? Do que vocês podem fazer. E outra coisa, em caso de dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Que eu faço um vídeo explicando. Bom, gente, essa é a parte 1, tá? Do vídeo. Mas calma, eu tenho uma dica para vocês, tá? Caso vocês queiram exercitar ainda mais um modo de fazer formas, tá? Existe um site chamado, esse daqui não é propaganda, tá? É um site totalmente gratuito, pelo menos até uma parte, então eu sei, que é o CSS Bullet, aonde você pode criar, certo? Essas formas de várias maneiras, como vocês mesmo podem ver aqui. Vocês podem ver que é um pouco complexo, pode parecer, mas se você se dedicar, se você procurar saber, tem vídeo no YouTube de alguns vídeos já ensinando como se faz cada um desses, tá? Caso se tiver alguma dúvida, eu recomendo muito que vocês façam, tá? Então, gente, resumidamente é isso, tá? O próximo vídeo vai chegar, tenha calma. Então é isso, valeu, falou e até mais. E não esqueça de exercitar.